que ele determina, né, que nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é bem de uso comum de todos, mas que a gente tem que usar e deixar para as futuras gerações. Então, da Constituição Federal sai tudo. A legitimação de leis para a saúde, para a educação, cada artigo ele vem definido nessas competências, que aí vem a questão do Estado, depois do Estado vem do município, que é o âmbito local. E aí, quando você fala de conselho municipal, você está falando de uma forma de participação popular, que é a mesma coisa. Por exemplo, na cidade, você elege vereadores que são fiscais, vereador não presta serviço, vereador fiscaliza e legisla. Então, a maioria das pessoas precisam saber em quem elas estão votando, se essas pessoas de fato têm conhecimento, né, de fato de direito, que precisa se dar, se ele de fato vai ser um bom legislador. Você já imaginou eleger um vereador que ele é semi-analfabeto ou até analfabeto, que não conhece nada e vai legislar? Será que ele vai ser um bom representante? Então, tudo isso, vocês, enquanto cidadãos, nós precisamos prestar atenção nisso. E aí, quando a gente fala assim, de conselho municipal, é uma forma de participação popular. É uma forma de controle social também que é prevista na Constituição Federal. E essa participação popular, ela se dá da mesma forma, por exemplo, os vereadores representam a maioria da população, porque não dá para todo mundo falar. Então, eles têm que observar os problemas, para legislar sobre aquele problema, depois fiscalizar os serviços públicos, quando fala de saúde, educação, transporte escolar, merenda escolar, tudo isso faz parte dessa fiscalização. E aí, o conselho municipal é para participar. O conselho pode ser um conselho que fiscaliza, ou um conselho deliberativo, ele pode acumular várias funções. E o conselho municipal do meio ambiente, que é o comum, ele é previsto no Código Municipal do Meio Ambiente. O Código Municipal do Meio Ambiente, se salvo engano, é a deixa eu ver qual é o número da lei aqui, ela é de 2006. O pessoal não lembra o número exato dela agora, mas é uma lei de 2006. E ela precisa ser revisada. E também, esse conselho precisava ser ativado. Por quê? Porque tem problemas ambientais na cidade, as pessoas precisam estar participando disso. Não tem como todos os bairros participar, mas os conselheiros, eles são representantes da população. E eles vão estar discutindo, né, essas questões e vão estar acompanhando junto ao legislativo. Por isso que o conselho municipal é muito importante. Assim como o conselho da criança, o conselho de saneamento básico, que também precisa ser instalado. Nós estamos lutando para que seja instalada a conferência para o Conselho Municipal de Regularização Fundiária, porque tem uma lei de 2017 que legitimou a regularização aqui no município, mas essa lei também é legitimada pela lei federal, que a lei... Oi, menina, entra, pode entrar, seja bem-vinda. A lei, parece que é a lei 3.465 de 2017, que é a lei do marco regulatório da regularização fundiária no país. E aí, essa legislação, ela criou um conselho, e esse conselho só foi previsto os órgãos do município. Não tem a previsão dos órgãos de participação popular, que são os representantes de associação. No bairro de vocês têm alguma associação no bairro de vocês? Vocês conhecem? A maioria dos bairros não tem. E onde tem, a maioria, a gente não vê assim essa participação das pessoas. Então, a participação popular, ela se dá através de associação, de ONGs, né, de organismos, organismos não governamentais, de organismos que pessoas participam e através dali eles defendem uma causa, né, que podem ser de vários tipos. Então, assim, vamos dar um exemplo das questões ambientais. Uma organização que defende o meio ambiente, que defende a recuperação de nascentes, que defende essa questão que é muito importante, que é prevista na Constituição Federal, que é a questão ambiental, que as pessoas não dão muita importância. E por que que, agora vem aquela pergunta, por que não tem muita importância falar de meio ambiente? Por que será? Meio ambiente tem muito a ver com a economia. Vocês já viram? A gente vê lá a Revolução Industrial, né? Século XVIII, século XIX, quando vem todo aquele contexto lá, as transformações. O meio ambiente vai sendo degradado. Produção de carvão, né? Aí vem várias questões que vão usando, né, a questão ambiental, usando os recursos ambientais. E esses recursos, né, com o passar do tempo, eles estão acabando. E aí, as pessoas têm aquela preocupação. Quando a gente falou na aula passada, nós estávamos falando, né, sobre quando começaram discussões sobre questão ambiental. Basicamente, entre década de 60 e 1970. De forma internacional, a gente vai vendo esses discursos. E aí, quando chega, né, na década de 70, vem aquela questão, né, dos organismos internacionais começarem a se organizar. E aí vem se falar muito sobre meio ambiente,
Mas eu queria chamar a atenção de vocês assim, ó, procurem saber sobre os conselhos. Quando estiver divulgando, vai ter uma conferência para escolher conselheiros, procurem saber se é uma pauta que você defende, que você tem interesse. Ah, tem um problema na minha rua. Ah, é sobre questão de saúde pública. Então, começar a participar delas, porque isso é importante. Você, de repente, vai levar uma pauta que vai defender o direito e, de repente, resolve o problema lá do teu bairro. Então, assim, a gente precisa participar. A gente precisa participar desse assunto na Câmara, ver o que os vereadores estão discutindo. E aí, o que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, essa semana, o que foi que vocês viram de diferente no mundo essa semana? Vocês são jovens. Qual é a geração de vocês? XYZ? Então, gente, o que foi que vocês viram de diferente essa semana? Além daquela exposição midiática, enquanto o mundo estava de olho em outra coisa, o Brasil estava de olho no julgamento do Bolsonaro. E aí tiraram o olhar do INSS, do PCC, e focaram tudo no Bolsonaro. Mas e aí? O que de fato chamou a atenção essa semana no mundo? De repente, olha, pode ser uma coisa que vai cair lá na redação do Enem, que é de atualidade, que pega um gancho com a atualidade, você falar de alguma coisa que você tem conhecimento. Então isso aí com certeza vai garantir pontos na redação de vocês. Tem que começar a observar no que está acontecendo no mundo. E vocês, enquanto jovens, vocês conseguiram ver? Não tem ninguém discutindo, o povo está nos grupos de WhatsApp só falando bobagens, né? Que virou até um fundamentalismo nessa questão de polarização, que vocês não devem prender a atenção de vocês nisso, né? Da esquerda e da direita, para observar de fato o que está acontecendo. Mas e aí? Foi que vocês viram diferente? Eu vi uma coisa extraordinária. E aí? Ninguém viu nada. Falar sobre os jovens. Inclusive estão até dizendo que provavelmente